Estamos começando mais um programa Dica Animal e no programa de hoje nós vamos falar sobre laser terapia. Já ouviu falar dessa técnica? Não? Então me acompanha que hoje o programa está imperdível. Então, para você que ficou curioso em saber sobre a técnica de laser terapia, nós vamos conversar com a médica veterinária Gabriela, que é laser terapeuta e vai falar um pouquinho pra gente dessa técnica com laser. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Se apresente para o nosso público. Bom, eu sou a Gabriele, sou médica veterinária, como o Júnior já comentou, e sou laser terapeuta pela Sociedade Brasileira de Laser. Doutora, vamos lá. Laser terapia. A primeira imagem que vem na cabeça é aquela luz forte ou aquela aplicação que todo mundo acha que queima, que incomoda, que é para retiragem de tatuagem. É isso? Não. A laser terapeuta a gente trabalha com um laser de baixa frequência. Então não é um laser que queima, um laser que faz depilação, retirada de tatuagem, esse tipo de procedimento estético. Então ele é um laser de baixa frequência que são utilizadas várias técnicas, né? Então a gente pode utilizar ele, no caso dos animais, para dor e para ferida, no caso de cicatrização. No caso para dor, a gente vai mostrar ao longo do programa um pouquinho da técnica, mas no caso para dor, como que seria essa aplicação? O tutor, no caso, sei lá, de repente te procurou por algum procedimento, por algum desconforto do animal e aí você explica sobre a técnica e faz isso? Como que funciona? Isso mesmo. Geralmente quando um proprietário procura, né, faz a procura do laser para controle de dor, geralmente tem cunho de alguma patologia em relação à ortopedia. Então algum animal que tem alguma fratura, teve colocação de pino ou algum problema de coluna, pode ser até problema crônico proveniente de doença hereditária, né? Como eu tenho uma cliente, como comentei, né, uma bulldog que ela tem a hemivértebra, então de vez em quando ela faz pinçamento, ela entra em crise, então os tutores acabam trazendo para mim para eu tirar esse animal da crise, né, para ele voltar, às vezes acontece até dele ficar sem caminhar, então para tirar essa dor, para desinflamar a região, né, que o laser também tem essa propriedade de desinflamação, e esse animal voltar a andar normalmente, sair da crise realmente. Agora eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Como que você chegou à laser terapia? Eu faço pós-graduação em animais silvestres e exóticos e tenho uma professora minha maravilhosa chamada Érica Couto. Ela tem a clínica Tucan lá em São Paulo e ela faz os usos de terapias alternativas, né? Então, acupuntura, laser, ozônio. E um dia ela fez um curso dessas coisas alternativas e eu acabei me interessando muito pelo laser, né? Porque assim, ele tem um resultado meio que instantâneo, assim, ele realmente melhora o animal no ato, assim, você vê que o animal já começa a apresentar melhora. E aí ela fez esse curso e aí eu procurei para fazer o aparelho, né, adquiri o aparelho, e aí eu fui para fazer o curso oficial, né, para me tornar laser terapeuta mesmo. Então não é só um curso básico de como manejar, tem um outro curso. Sim, tem um curso, que te dá, sim, uma certificação, assim, tá? Exatamente. E aí você está apta a sair aplicando... Isso, estou apta a fazer laser terapia em todas as áreas, né? A minha formação de laser terapia não tem a ver com a veterinária, então eu poderia aplicar em pessoas, em procedimento estético, só que como o meu foco é a veterinária, né? Então eu acabo aplicando nos animais, certo. Isso. Tá, então aí beleza, aí você se interessou e tal, só que assim, não é uma técnica tão apresentada assim ao dia a dia e não é uma coisa que todo mundo conheça, né? Acho que hoje até a acupuntura, o reiki, né? São técnicas que tá caindo mais no gosto popular. Mas laser terapia eu acho que ainda não tá tão assim, né? A laser terapia é uma terapia nova que tá compondo também com auxílio da acupuntura, da ozonoterapias, isso. E ela tá ficando mais disseminada agora, né? O pessoal tá tomando conhecimento, então é muito interessante, né, as pessoas, porque é uma terapia alternativa para diminuir dor do animal sem a gente precisar usar muita medicação. Então um animal que ele é idoso, em vez de você encher ele de medicamento para tirar ele da crise, você diminui a quantidade de medicamento e acaba utilizando a acupuntura, a laser, né, como alternativa para isso. E até mesmo, de repente, em evitar uma cirurgia, né? Porque, por exemplo, se é uma coisa crônica, se é uma doença crônica, uma coisa ficou meio... Se é uma doença crônica, às vezes o animal não tem condições
de fazer uma cirurgia, pode não aguentar tal, então tem condições de dar o tratamento e aliviar isso daí com a laser terapia, né? Sim, a gente faz, e também por questão de custo, né? Às vezes tem proprietário que ele não tem a condição, né, de fazer uma cirurgia, ou por exemplo, a acupuntura ela é um pouquinho mais, acho que mais cara do que o laser, então às vezes tem gente que costuma associar, mas tem gente que faz só a laser terapia, já ajuda bastante. Pelo que eu entendi, assim, a diferença já entre um e outro se dá no resultado da aplicação, porque a acupuntura ela é uma coisa mais medida, gradativa, né, por consulta, vamos colocar assim, por aplicação. A laser terapia, você falou pra mim que é uma coisa instantânea, né? Se o animal chega aqui meio travadinho, você faz uma aplicação, você já sente que ele deu uma relaxada, já sai melhor, tal. Sim, o animal já sai mais relaxado, com certeza, né? Em questão da dor é muito visível. Então o animal, às vezes, que ele vem pinçado, ele vem com crise, ele já sai mais relaxado, o tutor já relata que esse animal já dormiu melhor à noite, que ele não reclamou tanto de dor, entendeu? Então ele já sai mais tranquilo mesmo. Além das patologias crônicas, tem mais alguma outra aplicação que você faça? Então, outra utilidade que a gente tem, né, da técnica, que é uma outra técnica, é para cicatrização, né? A gente pode fazer a laser terapia pontual e a laser terapia fotodinâmica para cicatrização. Então, eu uso bastante, por exemplo, como eu atendo silvestres, para pododermatite, né, de porquinho da Índia, de aves, que é muito comum, para estomatite em serpentes, que é muito importante, né? Para escara de decúbito também, que eu tenho pacientes que não tem movimento das pernas, acabam não andando, e eles acabam fazendo escara de decúbito também. De certa forma, acaba sendo mais prático porque acredito que alivia no uso do medicamento oral. Ou não? Sim, com certeza. Ele diminui, ainda mais para réptil, que tem um sistema todo mais lentinho, então ele diminui muito a quantidade de tempo de tratamento. Isso ajuda também a diminuir a quantidade de medicamento que o animal vai tomar, né? Dependendo do caso, consegue eliminar o medicamento ou os dois têm que trabalhar junto? Dependendo do caso, sim, né? A gente faz a utilização na fototerapia da utilização do azul de metileno. Então, por exemplo, em alguns casos de estomatite, a gente não faz uso de medicamento local, né, que seria oral, mas seria local. A gente faz o uso do azul de metileno, que ele diminui a proliferação tanto de fungos quanto de bactéria. E de certa forma, mais uma vez, a gente entra na economia e na praticidade. Porque, por exemplo, um réptil com estomatite, você tem que fazer um exame para identificar a bactéria. Aí identificou, você entra com a medicação para combater aquela bactéria, que aí entra aquele detalhe, né, de ser um tratamento com mais prazo, com a dificuldade do manejo para fazer um... Então, tudo isso acaba... Principalmente auxiliando no manejo, né? Tanto dos répteis, como, por exemplo, de porquinho da Índia. Porquinho da Índia com pododermatite ou a ave com pododermatite, ela tem que ficar de bota. Então é aquele tutor trocando. Então você imagina o tutor fazendo isso 3 meses, 4 meses. Então a gente diminui bastante. Com 1 mês de tratamento, é claro que depende muito do indivíduo, do animal individualmente. Mas geralmente com 1 mês, 1 mês e meio de tratamento, a gente tem, assim, grandes avanços, quase que fechando ali, né, a ferida. Então é muito legal, é muito interessante. E até para eles, vamos colocar que ele tem uma ferida, doutora. Fez a aplicação a laser lá, deu aquela secadinha. É necessário ainda o uso do capacete, algum medicamento externo ou não? Dependendo da região, o animal vai mexer, não tem jeito. Então, mas não interfere no tratamento? Não interfere no tratamento. Porque às vezes se é medicamento, né, de repente uma pomada ou algum produto que tem que ficar passando na ferida, o animal não pode ter contato à ferida, né? Então faz aquela imobilização. Sim. Com o uso do laser, o animal mexer não interfere no uso do laser em si, né? É só ruim porque a gente trata, o animal lambe e aí abre a ferida de novo, acaba retardando esse processo de cicatrização. Mas no contexto geral não tem problema, por exemplo, dele ingerir nada que faça mal, né? Nem nada do tipo no caso de pomadas, né? De cicatrização que geralmente o pessoal faz uso, né? E doutora, esse tratamento, ele é de acordo com o paciente, de acordo com a base que o tutor te passa da melhora do animal ou não? Chega aqui um diagnóstico e fala assim, ó, a gente já vai ter que fechar X sessões de laser terapia. Não, geralmente a gente faz a avaliação do animal, geralmente depende mais deles do que da gente. Então o animal, por exemplo, em crise de dor de coluna,
eu sempre indico fazer o intensivão, né? Então faz 3 vezes na semana a aplicação, até esse animal sair dessa crise. Então a gente vai espaçando depois a gente faz manutenção. O animal tá piorando, a gente entra com tratamento de novo, a gente faz nas sessões. O animal melhorou, não tem por que ficar fazendo. Então é um gasto que o tutor também consegue não ter sempre, né? E tanto a parte de ferida, de cicatrização também, a gente faz o mesmo esquema. Então no início, para começar a repuxar a borda, de gerar tecido de granulação, a gente faz 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Na hora que você vê que já tá fechando, que já tá melhorando, já granulou ali aquele tecido, a gente já consegue espaçar também, a gente já consegue diminuir a quantidade de sessões. Então, varia. Varia sim, de animal para animal. E como que eles recebem o tratamento? Porque não deve ser uma coisa fácil, né? Tem animal que é mais agitado, por exemplo, tem animal que é mais agressivo e você precisa ter um movimento ali para poder fazer. Sim, existe uma outra técnica que a gente faz, que é uma técnica sistêmica chamada ILIB com laser, que é a gente faz ela em alguma veia principal, então geralmente eu faço ou na cefálica ou na femoral, né? Que ele ajuda na filtragem do sangue, ele melhora a circulação do animal, ele também faz a questão anti-inflamatória e ele relaxa muito o animal. Então, geralmente, animal que é muito agitado, eu entro primeiro com essa técnica para depois aplicar a outra técnica, né? Seja para dor quanto para cicatrização. Então tem uma técnica com laser também que deixa o animal mais relaxado. Isso, exatamente. Geralmente eles dormem bastante e ficam super tranquilos, super relaxados. E essa técnica, ela é usada só nesse período ou se fizer um tratamento o animal acaba relaxando também como um tratamento? Não, a gente usa geralmente porque ele tem alguns benefícios sistêmicos. Ele aumenta a imunidade, então, por exemplo, para tratamento de ferida é interessante, porque aumentando a imunidade vai ajudar a combater melhor a ferida. Para tratamento de dor, ele aumenta a circulação, então ele aumenta a circulação da área inflamada, então ele melhora na inflamação local. Então ele ajuda sempre como um todo. Então sempre que eu faço associado. Eu faço o ILIB, que é o sistêmico, com o pontual, que a gente chama, com a terapia que o animal precisa no caso, tanto para dor ou para cicatrização. Então não é só para deixar o animal relaxado, ele também tem outros benefícios que junto compõem o tratamento ali. Sim, ele auxilia no tratamento focal, né? Mas vamos pensar que assim, eu tenho um animal estressado, um animal agitado, eu chego aqui, doutora, sabe aquele tratamentozinho que você faz lá de vez em quando? Dá para fazer? Vale isso ou não? Não é que ele fica relaxado durante a sessão, ele não posterga, não é uma coisa... É um curto período do tratamento. Sim, ele fica relaxado durante aquele período, ele dorme melhor no dia, mas não é uma coisa que o animal vai ficar... Mas um animal muito agitado vai ficar tranquilo a semana toda, ele não fica. Ele fica naquele dia, até o final da tarde, vamos supor, ele dorme melhor, mas ele não fica relaxado a semana toda, não posterga tanto assim. Entendi. E em casos de silvestres, a técnica é a mesma? A técnica é a mesma, as mesmas técnicas. O aparelho é o mesmo, tudo a mesma coisa? O mesmo. A gente só faz adaptações por conta de manejo, contenção. Então às vezes é necessário, eu não consigo fazer o ILIB para relaxar uma onça para aplicar o laser, né? A gente vai ter que fazer contenção química. A gente faz essas extrapolações, mas a gente usa da mesma maneira, da mesma forma. Então é isso. Tá curioso? Não vai ficar mais, porque agora nós vamos mostrar na prática, certo, doutora? Certo. Como que é feita essa aplicação, vai apresentar pra gente esse material que é utilizado e esse carinha aqui que vocês viram desde o começo do programa, que é o Whisky, que nesse momento ele já está dormindo, ele vai ser um dos nossos protagonistas para a aplicação desse tratamento. Então, fica ligadinho aí que a dúvida sai agora. Estamos com os equipamentos aqui. Esse seria o cara primordial? Sim, isso tudo é o laser, né? Aqui a gente tem as diferentes técnicas, né? Então o ILIB, né? Que é quando as luzinhas estão todas ligadas. E a gente trabalha com 2 lasers, né? O infravermelho e o vermelho. Tem diferença? Tem diferença, um foca em regeneração celular, o outro anti-inflamatório. Geralmente eu uso os 2 juntos, assim que eu aplico os 2 juntos, né? E aqui essas luzinhas contam os joules, né?
que é a força, né, a intensidade desse laser. Daí, para cada tratamento, a gente faz utilização de uma técnica, de uma força. Mais ou menos seria isso? Sim. Tá. E você controla, você vai saber isso sim, pela sim. distância ou pelo... Não, a distância é sempre a mesma, né? O que muda é que, por exemplo, aqui, a gente vai trocando e vai selecionando o que você quer, que tipo de laser que você, né? Você quer a luz infravermelha ou a vermelha, a intensidade, você quer com 2 joules, 4 joules, 12 joules, se você quer fazer o sistêmico. E não é pela distância, né? A gente aplica sempre rente ao corpo do animal. É pela intensidade mesmo. É pela mesmo intensidade, isso. Pela intensidade que ele coloca aqui pra gente. Tá. E o que seria esse carinha aqui, ó? Esse aqui é o azul de metileno, né? Ele é envasado dessa maneira porque ele é estéril, né? E é com ele que a gente faz a fototerapia, né? A terapia fotodinâmica. Então, por exemplo, na estomatite que a gente vai olhar hoje, vai utilizar, a gente faz a aplicação dele e a estimulação dele com o laser. Então ele tem uma reação com a luz do laser na pele ou sim, na ferida, exatamente. Tá. O laser ativa o azul de metileno. Entendi. E essa pulseirinha bonitinha aí, o que seria? Essa pulseirinha aqui é para fazer o laser sistêmico, né? A gente vai aplicar, mas basicamente é só pra gente não ficar segurando muito, né? Porque como é meia horinha, então a gente ajusta no pulso do animal, geralmente a gente faz na patinha, né? E coloca o laser para fazer o laser de maneira sistêmica e deixa aplicando. Tá. Então você coloca a pulseira para fixar o aparelho. Sim, exatamente. Não como é meia hora. Não, é só eu ignorante já tava achando que a pulseira. A pulseira fazia a mágica, não, a mágica tá aqui. Entendi. E esse óculos? É prevenção para o uso do tratamento? Isso, exatamente, né? O laser, ele é infravermelho, então ele não é indicado aplicações diretamente no olho e ao longo do uso bastante, né? A gente pode sofrer algum dano ocular. Então, para prevenção, a gente acaba utilizando esse óculos aqui. Legal. Então, vamos ver como que tudo isso que foi falado agora funciona de verdade. Doutora, devidamente preparados, equipados e aplicação. Hora do laser. Bom, o Whisky, ele tem um probleminha de coluna, né? Cachorro pequeno, pula muito no sofá, pula muito na cama. E aí a gente vai fazer primeiro o laser pontual, né? Pra fazer a retirada de dor. Ele não está em crise, como vocês podem ver, porque ele está bem esperto, mas eu sempre faço a aplicação, porque é para dar uma... Então o que acontece? Quando eu vejo a lesão dele é nessa região... Que inclusive é visível, né? É um pouquinho visível, sim. E aí eu costumo fazer antes e ir até depois, né? Para causar o alívio de toda a região. Tá. Porque coluna é um pisca-pisca, né? Você tirou um pontinho, o resto não funciona. Então quando eu faço, geralmente eu faço antes e depois, que daí a gente trata tudo. Ok. Certo? Nesse caso, então, não pode ser pontual. Se fizesse pontual... Não causa o efeito, né? Causaria. Porque a coluna, ele é uma irradiação. Entendi. Então, se você faz só no ponto, ele ajuda, mas não faz sentido você trazer o animal para fazer só aqui. Entendi. Aí eu faço tudo, que daí... Porque o que acontece, a coluna? O animal, ele tem problema na pata, no cotovelo, ele manca. Reflete na coluna. Certo. Então reflete na coluna cervical. Então aí ele tem esse problema aqui e aí ele fica dolorido aqui, ele de alguma maneira ele contrabalanceia o peso dele do outro lado. Sim. E acaba forçando. Então um problema que é na pata, às vezes o animal ele tá com dor aqui. E aí você trata nos dois pontos. E aí a gente acaba tratando tudo de uma maneira geral. Porque a coluna, ela é uma ligação, né? Então tem ela irradia dor, né? Então às vezes o animal tá com problema na patinha, que não tem nada a ver, pisou errado. E aí ele manca e acaba refletindo na coluna. Entendi. E aí, cara, vamos lá? Bora lá, Whisky? Vem cá. Doutora, nesse momento que tá aplicando aí, ele tá sentindo... A luz ou, sei lá, queimar alguma coisa? Então, o laser é o laser frio, mas o que algumas pessoas que fizeram laser terapia, né,
me retratam é que quando o músculo está muito inflamado, ele acaba recebendo esse laser e ele acaba esquentando porque ele está diminuindo a inflamação. Eu tô vendo que ele... Você vê que ele recebe de alguma maneira assim, mas ele não é da sua mão. Ele não é laser quente, ele é um laser frio. É frio. Pode... Mas é super tranquilos para eles. Você pode observar. E tem um tempo que você fica em um determinado ponto, ou você que vai conduzindo isso daí? Não necessariamente precisa ficar 10 segundos ali. Não, o aparelho ele aplica uma quantidade de joules por uma quantidade de tempo. Então, dependendo da técnica, você aciona ele e ele vai aplicar. Então, você vê que ele vai aplicar os 12 joules aqui e ele vai parar. Aí, depois eu aplico mais 12 joules pra cá. Então, o aparelho já te dá esse tempo aí. Isso, exatamente. Entendi. E tem pontos específicos para aplicação? No caso de coluna, eu gosto de fazer dos dois lados, né? Com uma distância um pouquinho do eixo, né? Do eixo central. Mas é de acordo com o que a ferida tem ou o que o animal precisa mesmo. Tá. Eu vejo, não sei se é uma contração, mas ele faz uma contração muscular. No caso dele nem precisou fazer o da pulseirinha, né? Ele já tá super acostumado, mas ele já é tranquilo. Mas você vai ver que na hora que for fazer a da pulseira ele vai relaxar. Já era, capota. Geralmente dorme. E no caso dele, que ele já tem um problema crônico, o ideal é seguir esse tratamento ou não? Só no momento de crise do animal? Quando ele está em crise, eu faço 2 vezes ao dia, né? Todo dia, até ele melhorar quando ele está reclamando de dor. Mas para manutenção eu faço 1 vez na semana, tá. Que é para auxiliar ele, que é para tentar fazer ele não entrar na crise, para eu não precisar correr com ele, né? Ficar fazendo e tal. Então é mais preventivo do que... Sim, no caso dele a gente faz preventivo, né? Mas no animal com a crise aguda a gente faz mais vezes. Mas é engraçado porque ele faz esse momento de contração, mas ele não esboça nenhuma reação de dor ou de desconforto. Não existe nenhum desconforto, é mais um músculo recebendo a incidência da luz mesmo. Doutora, fizemos a aplicação então do probleminha do isque da coluna e agora a aplicação da pulseirinha. Isso, agora a gente vai para outra técnica, né, que é a técnica sistêmica. Que no caso do uísque é só uma simulação, gente, porque o bichinho é muito ele é tranquilo. super tranquilo, né, mas de vez em quando é bom fazer porque ele auxilia Tem outros benefícios também, exatamente, não só isso. Então ele melhora a perfusão do animal, ele afina o sangue, ele captura radicais livres, ele é antioxidante, então ele traz diversos benefícios, né? Não só a parte de deixar o animal mais tranquilo. Tá. E nesse caso, é o mesmo sistema, mesmo esquema? É o mesmo sistema, mas daí a gente seleciona a técnica. Entendi. Isso, exatamente, né? Que a técnica aqui é outra. E aí, geralmente a gente faz em grandes veias, né? Geralmente em cachorro a gente faz eocefálica, ou o cachorro tá muito inquieto, a gente segura no colo, acaba aplicando na femoral. E aí ele fica assim por 15 a 30 minutos, recebendo esse laser sistêmico, né, na corrente. É bastante tempo, né? É, um tempinho relativo. Mas ele fica 15, 30 minutos sendo aplicado, mas o efeito dele para ficar tranquilizado ali já é... Umas 3, 4 horas. Não sei o que precisar, mas o animal passa o resto do dia tranquilo. Mas eu digo assim, tranquilo. porque, por exemplo, se é um animal agitado, precisa deixar, sei lá, 15, 30 minutos essa aplicação nele. Sim, para conseguir fazer a outra aplicação. Entendi. Durante a sessão ele fica tranquilo. Ah, tá. Durante a sessão ele fica tranquilo. Entendi. Até porque ele relaxou quietinho, não tem estímulo, né? Agora, se aplicar o laser e levar ele pra rua, latir... Já era. Então, agora que nós já fizemos a aplicação
em questão de problema de coluna. A doutora já explicou a pulseirinha, os benefícios, como utilizar. Temos uma surpresa aí, né, doutora? Temos uma surpresa. Vamos fazer essa aplicação surpresa, então. Vamos lá. Então, pegar a nossa próxima protagonista. Fique aí que já voltamos com essa surpresa. E essa surpresa, nada mais, nada menos, poderia ser, para quem me conhece, uma corn snake, para que fizéssemos essa aplicação em répteis, certo, doutora? Certo. Então essa daqui é a tequila e nós vamos fazer a aplicação nela na boca, é isso? Isso, a tequila tava com quadro de estomatite, que já tá terminando, né, que foi rapidinho a cicatrização. A gente pegou bem no início, né? E aí agora a gente vai fazer a aplicação do laser com ativação do azul de metileno. A gente vai utilizar o azul de metileno. Mas ele não é aplicado com agulha, né? A gente passa na ferida. Então no caso da tequila, como vai ser na boca, eu vou fazer o uso do cotonete. Então eu embebedo o cotonete com azul de metileno e a gente faz o uso do cotonete nela. Que na verdade é o mesmo procedimento também, quantidade de aplicação. Não, a quantidade é diferente, porque para cicatrização é diferente. A quantidade para dor a gente usa quantos joules a gente quiser, a partir de 12 joules, e aí se tiver necessidade a gente faz 2 aplicações no mesmo local. Para ativação do azul de metileno, a gente faz o uso da luz infravermelha e da vermelha com 4 joules. Que esse azul de metileno ajuda a diminuir a quantidade de bactéria e fungo aí na região. Então ele auxilia bastante na estomatite. Doutora Gabriele, então faça as suas considerações finais, se despeça do nosso público. Quem quiser te achar, como é que faz? Isso aí, eu agradeço primeiro, né, pela oportunidade de estar levando a laser terapia aí ao público em massa, né, que vocês têm bastante audiência. Para conhecimento do público, né, no auxílio aí para os nossos bichinhos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês precisarem, meu Instagram é @vetborto. Então, dúvidas, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo lá. É isso aí. O nosso canal no YouTube todo mundo já conhece. Então, mais uma técnica apresentada, mais um procedimento, mais uma dica animal para vocês. Então, fiquem ligadinhos, aguardem os próximos programas e eu me despeço de vocês. Até mais.